Olá, gente. Questionamentos e debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho das notificações que você vai estar recebendo conteúdos novos assim que produzidos. Gente, para você que nos acompanha, meu muito obrigado. E eu considero esse canal aqui uma verdadeira universidade aberta, porque traz reflexões sobre temas variados, temas ligados à história, à filosofia, à sociologia, a atualidades, né? E sobre o último, atualidades, vamos trazer uma reflexão sobre. Nós já trazemos vários temas, várias discussões sobre isso. Né? E no ano de 2025, que é o ano que está em curso, você pode olhar no arquivo do nosso canal, a gente vem trazendo aqui reflexões sobre a política global, principalmente sobre a política trumpista, que é o momento, né? É a discussão em voga no ano de 2025, no caso, que é o ano que está em curso, ano de 2025. Então hoje a gente vai trazer uma reflexão sobre as duas grandes guerras que estão em curso, que estão ocorrendo no mundo. E nós sabemos que nós vivemos num mundo globalizado. Então, os episódios que ocorrem em determinado local do planeta, eles não, os efeitos daquilo lá não ficam restritos somente naquele local. Eles refletem globalmente. Por isso nós vivemos no chamado globalização. A globalização é um fenômeno que está em curso, né? E cada vez mais está se intensificando. Essa discussão sobre globalização eu trago também no meu canal. É só vocês procurarem lá no arquivo que vocês vão trazer, vocês vão ver e vão assistir diversas discussões sobre o tema globalização. A discussão hoje é inerente à globalização, mas não trata especificamente desse tema. Eu vou fazer uma reflexão aqui sobre é, as duas grandes guerras que estão ocorrendo no mundo. Como eu falei, os efeitos são sentidos no mundo inteiro. Uns lugares mais, outros lugares menos, mas que é sentido, porque as ações que se fazem hoje refletem globalmente, porque nós vivemos, como eu já falei, num mundo globalizado. Gente, a guerra primeira que está ocorrendo no mundo é a guerra entre russos e ucranianos. Primeiro ponto. Né? E a segunda é entre israelenses e palestinos. Sobre a primeira, russos e ucranianos, é interessante salientar que essa guerra não começou há 2 anos atrás, há um pouco mais de 2 anos. Ela tá rolando já há um pouco mais de 2 anos. Mas ela não começou, ela começou em 2014, quando os russos ocuparam o território da Ucrânia. E ocuparam o território da Ucrânia, invadiram e ocuparam a Crimeia. Não sei se vocês se recordam, em 2014. Então, fazendo as contas, nós temos aí um pouco mais de 10 anos. Cerca de um pouco mais de 10 anos. Então, começou ali, em 2014. Bem, como é que se entende esse movimento aí, esse conflito? Só para efeito de entendimento, a Ucrânia era um satélite da ex-União Soviética. Aí, para vocês entenderem essa questão da União Soviética, vocês têm que estudar, e também já tem no arquivo do nosso canal, sobre a Guerra Fria, certo? Então, se você estudar a Guerra Fria, que em síntese é um movimento lá, é uma guerra entre Estados Unidos, União Soviética, capitalismo e socialismo. A ex-União Soviética representava o modelo socialista de produção, enquanto que os Estados Unidos representavam o modelo capitalista de produção. Essa guerra durou no pós-guerra, a partir de 1947 até 1991. Essa data, 1991, marca o fim da União Soviética. Então, com o fim da União Soviética, os satélites, né, os países que eram anexados à grande União Soviética, se tornam independentes. Dentre os quais destaca-se a Ucrânia. A Ucrânia, ressaltando, era um satélite da ex-União Soviética, certo? Então, para nós entendermos esse processo. O que a gente vê nos telejornais, na mídia, essa guerra, as pessoas não entendem como a origem do processo. Então, eu estou trazendo aqui um pouco para a gente esclarecer essa situação. Então, sendo um satélite da ex-União Soviética, tem um aspecto importante aí, gente. O aspecto cultural. Certo? Então, se você olhar o território soviético, agora o território russo, é um caldeirão cultural. Dentro do território ucraniano, não há uma homogeneidade, ou seja, uma unanimidade no sentido do patriotismo e o nacionalismo ucraniano. Não há.
Dentro do território ucraniano há movimentos separatistas. O que são movimentos separatistas? Movimentos partidários de grupos que se julgam russos, que não, até hoje, desde 1991, com o fim da União Soviética, não aceitaram a separação da Ucrânia se tornar um país independente. Eles preferem se tornar, eles se julgam russos. Então isso não é só a questão partidária, a questão de movimentos. A própria população também, parte dela, não toda, lógico, se julga de cultura russa, então eles são russos. Então essa questão cultural influenciou a formação de movimentos separatistas, que eu já estou falando aqui. Então, o fato em si, ele não emerge do nada, ele tem uma origem, a origem que eu acabou de falar para vocês. Então, esse caldeirão cultural, que a Rússia é o maior país do mundo em área, e a União Soviética também se configurava assim, tem essa questão que nós não podemos descartar numa análise, a questão cultural. Então, esses povos da Ucrânia se julgavam, como eu já falei para vocês, de cultura russa e também se julgavam pertencentes ao território russo. Então, quando houve a dissolução do fim da União Soviética, a Ucrânia se tornou um país independente e surgiu o movimento separatista. E isso também eclodiu e fomentou o Vladimir Putin, né, que é o presidente russo, a, a fazer essas medidas, a agir dessa forma. Não só isso levou o Kremlin, né? O Kremlin é a capital da Rússia, né? O Vladimir Putin a ocupar o território ucraniano. Não só isso foi o motor, mas o objetivo central desses movimentos aí são minerais, são recursos naturais. O território ucraniano é muito rico em recursos naturais. Falando em, falando em recursos naturais, informações atuais, o presidente Trump, todos nós sabemos aqui, ele está costurando um acordo de paz. Está tentando costurar um acordo de paz entre russos e Ucrânia. Só que um detalhe, nesse acordo de paz não há a presença do presidente, do líder ucraniano, no primeiro momento. Aí a questão é como é que você vai costurar um acordo de paz cujo o país afetado, que é a Ucrânia, o seu representante maior, que é o seu presidente, não está presente nesses acordos, nessas negociações. Então isso está ocorrendo. Então o Trump, que é o presidente americano, já chamou o Putin, que é o presidente russo, mas com a ausência do Zelensky, né? Nesse acordo de paz. Então, esse acordo de paz já nasceu fadado ao fracasso, porque não há representantes de lideranças da Ucrânia, correto? Então, o que isso demonstra? Demonstra a audácia e a empáfia, né, dos Estados Unidos, principalmente com o novo presidente que adentrou a Casa Branca, que é o Donald Trump. Beleza? Então, o que aconteceu nesses 2 anos? Aliás, desses 2 anos, não, pera. É, o que aconteceu nesses 2 anos? Onde essa guerra já está deflagrada, já está ocorrendo durante esse período. A Ucrânia recebeu apoio, principalmente do governo norte-americano, não esse governo que está aí, o governo do Biden, que antecedeu o governo Trump. Então o governo Biden, ele doou, ele se solidarizou com a questão russa, com a questão da Ucrânia, e doou à Ucrânia alguns bilhões de dólares em armamentos e ajuda financeira, ajudando a Ucrânia a questão da guerra contra os russos. Quando o presidente Trump assumiu, está cobrando esses valores esses valores de ajuda que foram dados à Ucrânia. O presidente Zelensky falou que foi doações. Então, e sendo doações, ele não é obrigado a pagar. Mas, enfim, o que o Trump ele quer, na verdade? Ele quer negociar o fim da guerra, mas com uma condição. Uma das condições é que os Estados Unidos explore durante 20 anos, as empresas americanas e os Estados Unidos explorem durante 20 anos metais raros no território da Ucrânia. Sempre acaba em dinheiro, né, gente? Então o presidente Zelensky falou que não vai dar o país, não vai entregar o país aos Estados Unidos para poder acessar a guerra. Sem falar das condições. Isso é a condição dos Estados Unidos. Ele quer negociar a paz, mas em troca ele quer explorar durante 20 anos os chamados minerais raros.
São esses minerais raros, gente? São minerais, N minerais que são usados na indústria de tecnologia. Hoje nós sabemos que a indústria que está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico é a indústria tecnológica, principalmente a indústria de satélites artificiais, a indústria de pesquisa aeroespacial, a questão eletrônica, dos celulares, notebooks, tablets, e etc, etc, etc. Então, dessas indústrias do setor que envolve muita tecnologia, precisa de uns minerais específicos para desenvolver esse setor. E a Ucrânia, ela tem no seu território, é muito rica no seu território desses recursos naturais. Não é à toa que o Trump está de olho nisso aí e está negociando esse acordo de paz, já visando a exploração dessas jazidas minerais raras no território ucraniano. Em contrapartida, a Rússia também, quando invadiu a Crimeia e agora invadiu parte leste do território da Ucrânia, também está de olho nisso aí. Então, a Ucrânia, ao meu ver, ela está entre a cruz e a espada. E nesse acordo de paz, com certeza vocês irão ver um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz, cuja repercussão e o prejuízo com certeza vai ser do lado ucraniano. A Ucrânia vai ter que ceder, a Ucrânia vai ter que ceder para poder apaziguar a situação e retomar o seu crescimento econômico, retomar a sua estabilidade financeira, retomar o país. E tem mais um agravante. O Donald Trump não estava considerando a legalidade e a legitimidade do presidente Zelensky, porque o mandato dele é de 4 anos, ele já está com 6 anos no poder. Mas aí tem um porém. Zelensky disse: como que eu vou fazer uma eleição num país em guerra? E o parlamento ucraniano não tem condições, o governo ucraniano não tem condições de fazer uma eleição num país que está destroçado, está em conflito armado com outro país, no caso a Rússia. Então, gente, essas reflexões que eu trouxe hoje para vocês no sentido de esclarecer esses pontos. E você que nos acompanha, compartilhe essas informações, esse tipo de conteúdo. Beleza? Então, até a próxima, até o nosso próximo conteúdo. Tchau.